Você se sente incapaz e já quis voltar atrás. Não imagina o que fiz pra que você chegasse aqui. Lembra da promessa que eu te fiz e do lugar que eu te falei. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irás contar. Vai chegar, sim, meu filho, você vai chegar. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a canção que vais cantar enquanto você, filho, eu abro o mar. Em Cristo somos mais que vencedores, e com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Iniciamos mais um programa Batalha Diária, e eu, Padre Kleber Leandro, estou com você. Nós estamos juntos nessa rica oportunidade de crescermos na fé, de vivenciarmos o tempo da graça do Senhor. Que bom! Quero agradecer a você que está aí pelas redes sociais, pela TV Guarulhos, pela TV Vitória Católica, pelas redes sociais, site, aplicativo. Por isso eu quero convidar você a pegar aí o seu instrumento de evangelização, o seu celular, e já começar a compartilhar, porque hoje o programa está sensacional, um programa especial com muitas graças, muitas bênçãos, muitas informações também para você e para toda a sua família. Então, pegou o telefone agora, você vai pegar esse link, colocar aí no grupo da sua família, no grupo do seu pastoral, do seu movimento, coloca aí para todo mundo, porque eu tenho certeza que o Padre vai trazer agora, nesse programa sensacional, vai ajudar você, vai ajudar também a sua família. Então, através do nosso WhatsApp, 011 948243579, nós vamos também receber as suas intenções, as suas dúvidas, seus pedidos de oração. E assim que você mandar esse link para as pessoas, você pode dizer: o Padre Kleber está com o programa Batalha Diária, e nós estamos juntos nesta luta contra o mal para podermos com Cristo celebrar a vitória, e a vitória é certa para aqueles que oram, orando, confiando, entregando. Eu quero ser a sua companhia nesses próximos minutos, e eu não estou sozinho não. Eu estou aqui nesse programa sensacional hoje com a Pastoral da Inclusão da Diocese de Guarulhos. Eu estou aqui com a Lília, estou aqui também com o Leonardo e também com o Dr. Marlon. Muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conosco para falarmos um pouquinho sobre a Pastoral da Inclusão. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito obrigada, Padre. Eu agradeço o convite, da nossa participação. Obrigado, Padre. É uma honra estar aqui com você. Que alegria, gente. Olha, vocês sabem que é a Pastoral da Inclusão. Talvez você está pensando assim, Pastoral da Inclusão. Já ouvi falar da Pastoral Familiar, já ouvi falar da Pastoral do Dízimo, Pastoral dos Coroinhas, Pastoral dos Jovens, mas Pastoral da Inclusão, vamos aprender juntos? Você que está em casa, não saia daí, porque nós vamos crescer na fé, vamos orar, vamos clamar, também vou tirar a sua dúvida, porque muitas coisas eu vou aprender junto com você, nós vamos aprender juntos, porque a vida é um aprendizado, e a gente vai aprendendo, claro, com as pessoas que têm conhecimento, e você está aberto ao conhecimento, está aberto ao diálogo, e nós vamos orar juntos, vamos crescer juntos. A Pastoral da Inclusão. Quem vai falar um pouquinho para nós, começa por onde? Pelas meninas, pelos meninos? Lilian, fala um pouquinho para nós. De quanto tempo já existe a pastoral, né? Porque na diocese é algo recente, né? Sim, na nossa diocese começamos no ano passado,
por volta de fevereiro, eu fui conversar com o Dom Edmilson e expliquei para ele que, como eu sou mãe de uma criança autista, agora 2, né, porque foi diagnosticado tardio, e aí eu expliquei para ele as situações que estavam vivendo, e aí falei para ele que, como eu era catequista há anos atrás, e eu já trabalhava com inclusão na catequese, que eu gostaria que a diocese tivesse um novo olhar, né, com a inclusão. Não somente do meu filho, que é autista, mas também dos outros PCDs, né, dos outros neurodivergentes, dos outros, do cadeirante, até mesmo, eu falei para ele, né, do idoso com baixa mobilidade, que também está na inclusão, né? E aí ele falou assim, faz esse projeto, me traz. E aí eu fui ler, fui pesquisar, e aí eu descobri uma diocese, que é de São Carlos, que eles fazem um trabalho já há 8 anos. E aí eu fui conversar com eles para ter mais informação para trazer para a nossa diocese. E aí fiz o levantamento e apresentei a pastoral para ele. Ele se encantou, né, junto com a gente, e a gente deu início em março do ano passado. É verdade, viu, gente? Porque eu também me encantei. Eles estiveram presentes numa das reuniões do clero, tiveram, lógico, com alguns colaboradores da diocese. E também eu falei, não, eu tenho que trazer coisa boa, a gente traz aqui no programa Batalha Diária. Então eu falei, tem que levar essa informação para os nossos internautas, telespectadores do nosso programa Batalha Diária. Então, já deve existir algum tempo, nós vamos conhecer um pouquinho da história da Pastoral da Inclusão, de modo geral, mas também esta riqueza que agora, recentemente, nós temos na Diocese de Guarulhos. Não é que o trabalho não existia, nós vamos falar um pouquinho disso também, que de uma outra forma, não talvez regulamentado, estruturado tão bonitinho como está agora, e está caminhando para estruturar ainda melhor. Mas a Diocese de Guarulhos vem caminhando para o crescimento na pessoa do bispo, do clero, dos leigos, bem informados, dos profissionais capacitados, para que, de fato, tenhamos uma pastoral da inclusão bem mais ativa, como nós estamos tendo nesses últimos dias. Temos também o Leonardo, que trabalha, né, Leonardo? Isso, padre. E assim, a nossa ideia desde o início é porque há 10 anos atrás, 15 anos atrás, onde estavam os deficientes? Eles estavam escondidos dentro de casa. Ou aqueles mais severos, eles estavam nas casas de abrigo, nas casas que tomam conta, né, de crianças, adultos com deficiência. Então, hoje em dia, a gente percebe que o deficiente, eles estão saindo para as ruas, eles estão presentes na igreja, estão presentes nas escolas, estão presentes na nossa sociedade. E a gente pensa, a gente trabalhando com todas as deficiências, a gente consegue observar, por exemplo, deficiente visual, um deficiente físico, a gente consegue identificar com o olhar. Mas algumas deficiências são deficiências ocultas, o autismo, o TDAH. Essa que a gente olha para a pessoa, olha para a criança e não consegue identificar. Então a gente querendo passar um pouco para as pessoas para olhar com um olhar diferente, um olhar acolhedor, um olhar de humano mesmo, né? Um olhar de Cristo, né? Como Cristo faria, né? Numa situação dessa. E aquilo que o Papa, nosso saudoso memória, o Papa Francisco, que a igreja é para todos, todos, todos. Ninguém pode estar excluído da nossa comunidade, das nossas celebrações, dos nossos cultos. Obviamente que uma pessoa que tem uma dificuldade, uma acessibilidade reduzida, ela deve estar participando sim do culto. E nós devemos, como cristãos, primeiro, com questão de amor, questão de caridade pastoral, fazer de tudo o que pudermos, estiver no nosso alcance, para que essas pessoas possam ser incluídas dentro dos nossos ambientes celebrativos, pastorais, de missionariedade. Uma igreja samaritana, acolhedora, missionária, ela tem que estar, de fato, pensando nessa inclusão desses que, de fato, como ele disse, talvez um tempo atrás ficaria excluído da realidade, mas é necessário, sim, incluir, é necessário acolher e é necessário também ter esse coração misericordioso, amoroso, para com essas pessoas que de fato estão aqui nas nossas comunidades, de certa forma até mesmo pela lei, a gente pode dizer, a lei, Jesus vai dizer, a lei pela lei é morta. Mais do que a lei, claro, nós estamos aqui com o advogado, vai dizer um pouquinho para nós das leis que regem, que de fato deve estar regendo toda a questão do município, a questão social, porém, mais que tudo a lei de Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento no amor, dar o pleno cumprimento da lei no amor. Então essa lei, a plenitude da lei,
vai dizer até o direito canônico, que é a salvação das almas, né? Salvação das pessoas, né? A inclusão das pessoas. Então, aqui também nós temos a graça de receber também o Dr. Marlon, não é isso, meu irmão? Ô, meu irmão, muito obrigado. É importante a gente olhar a inclusão hoje na igreja com o olhar também da lei da sociedade. A igreja, desde muito, atende ao chamado de Jesus de ir a todos os cantos da humanidade e a todas as criaturas. E chamá-los para viver a experiência do Evangelho, do amor, da partilha, da fraternidade, da comunhão. A doutrina social da igreja, os documentos dos papas, sempre nos remete a isso. A lei brasileira, a partir do ECA, basicamente a partir da Constituição, na verdade, mas a partir do ECA vem falando da defesa da criança e do adolescente, na qual ela deve ser protegida integralmente, chamada proteção integral e a prioridade absoluta. E mais à frente no tempo, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em que vai normatizando os graus de deficiência e desafiou a sociedade à inclusão, começando pela educação, hoje a educação inclusiva, que eu acho que esse foi o start, o grande desafio. Ora, se meu filho deve estar na escola, porque é obrigação dos pais, pelo ECA e pela Lei Brasileira de Educação, LDB, matricular os filhos a partir dos 4 anos, independente da condição física. É um direito à educação, direito universal. Isso foi desafiando a nós na igreja, que inicialmente começou pela catequese. Antigamente, quando não tínhamos pastoral da inclusão, a catequese começou o trabalho da catequese inclusiva, que é de longa data, né? Com experiências maravilhosas. Tivemos, por conta disso, a campanha da fraternidade de 2006, né? Sobre a inclusão. Então, nós como igreja, a gente está respondendo à necessidade e à urgência da sociedade e ao chamado de Jesus Cristo. Muito bem, olha aí, só estamos com fera aí, gente. Só pessoas aí, o figurão trazendo as coisas. De fato, como lembrou, a campanha da fraternidade, os documentos, né, a questão também, né, das diretrizes da igreja, doutrina social, toda a questão normativa e que também, obviamente, respondendo a uma necessidade. Não se cria uma pastoral porque tem que criar a pastoral. Tem que ter uma pastoral na diocese, mas por quê? Qual o critério? Porque, de fato, há uma urgência, há uma necessidade e nós aqui estamos trabalhando sobre a pastoral da inclusão. Você que ligou a TV agora ou passou o dedinho para cima, foi acompanhando nas redes sociais aí, o que o Padre Kleber está acontecendo? O que está acontecendo no programa Batalha Diária hoje? Hoje, nós estamos acolhendo aqui a pastoral da inclusão da Diocese de Guarulhos. Temos a Lílio, Leonardo, Dr. Marlon, trazendo para nós esta informação tão importante que é justamente esta pastoral, trazendo qual é a função, qual é a missão. Pouco tempo caminhando como pastoral, mas já lembrou o doutor que nós já estávamos aí fazendo, de uma certa forma, na catequese. Você que chegou agora, tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, daqui a pouco vou passar as redes sociais também da pastoral, para que você possa fazer a sua pergunta, as suas dúvidas, tirar a sua dúvida. Tenho certeza que a gente vai falando aqui, mas vai, padre, eu tenho isso, tenho essa dificuldade. Claro que nós vamos poder ajudá-los, né? A pastoral está aqui para isso, para informar, trazer informação exata, para que possamos então trabalhar essa questão da inclusão. Melhor possível, né? Claro, dentro da diocese, aí vocês estão me acompanhando de outra diocese, procure saber também se aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, tem essa pastoral, tem algum trabalho, às vezes não está intitulado como pastoral da inclusão, mas pode haver que, pode ser que tenha uma forma diferenciada de trabalhar. Nesse tempo todo, Lilian, aqui na diocese, a partir da criação, uma vez que o Dom Edmilson se apaixonou, e todos, quais os trabalhos que vocês têm realizado ao longo desse período? Bem curto, mas eu já vi que tem bastante coisa sendo feita, né? Sim, primeiro nós tivemos as reuniões com as foranias, né, apresentando a pastoral e convidando os membros de pastoral a trabalhar a inclusão Foi feito na primeiro sua pastoral. com as pastorais, depois com os colaboradores, ou primeiro com os colaboradores, depois com os pastorais? Primeiro com os colaboradores. Teve um momento Na verdade, também... foi assim. Sim. À tarde a gente falava com os colaboradores e à noite a gente falava com as pastorais, com os paroquianos, né? E fizemos isso em todas as foranias. E junto,
praticamente junto fazendo um encontro com as famílias. E aí fizemos de algumas foranias, ainda falta 2 foranias para a gente participar com as famílias atípicas, né? E fizemos um encontro, um seminário dia... Me ajuda aí, meninos. 4 de maio, no Centro Diocesano. Falando sobre autismo, neurodivergentes e síndrome de Down. Síndrome de Down também, né? O T21. E estamos com algumas paróquias já com a pastoral. Então, na nossa diocese, estamos com a Santo Alberto Magno, a Santa Cruz do Taboão, que a moça mas tá devagar ali, mas ela tá participando das nossas reuniões e querendo a pastoral lá. A me ajuda? São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo. Jardim São Paulo, e a nossa paróquia Aparecida. Isso. Então, e nesse trabalho, né, acho que talvez o Leonardo pode nos ajudar nesse sentido. Qual seria os desafios, né, trabalhar com os colaboradores da diocese? Veja que a diocese primeiro teve essa preocupação também com os colaboradores da Mitra Diocesana, né? Então foi um encontro que de manhã, ela estava dizendo que foi à tarde com os colaboradores e à noite também com as pastorais e também com as famílias. Então nós tivemos 3 focos de atuação: colaboradores da Mitra, depois também as pastorais, os movimentos por forania e também as famílias, que são das mães atípicas, os responsáveis que têm as crianças que têm essa necessidade de inclusão, né? Você fazendo esse acompanhamento, ajudando a diocese, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Eu acredito que um dos desafios maiores é a questão das mães, das famílias, elas terem a necessidade de conversar, de falar, de expor a situação de cada família. Então, assim, como a gente falou anteriormente, a gente tem um deficiente visual, ele tem uma dificuldade, a dificuldade dele. O deficiente auditivo já é uma dificuldade diferente. Então a gente tem várias deficiências, várias diversidades no meio de cada paróquia, de cada movimento. E é a dificuldade que eles têm, assim, que eles querem falar muito, eles querem expor as suas situações. E assim, o que mais, assim, às vezes tem um problema maior é a questão do tempo. Que eles querem falar bastante, querem perguntar, querem participar. E às vezes acaba extrapolando um pouco. Mas, assim, é um trabalho muito gostoso, muito legal, porque a gente tem que incluí-los. Então, a gente deixa eles falar, deixa eles participarem, a gente tenta dar um apoio para eles verem que a gente está do lado deles, que a gente está querendo ajudá-los, que a gente está querendo deixar ele bem próximo da gente e dar essa oportunidade de falar. Que muitas vezes eles não têm essa oportunidade, as pessoas não têm, às vezes, paciência, não têm tempo de ouvir e de ver a vivência de cada um, a experiência de cada um. Porque às vezes a gente dá um pouco mais de ênfase nas doenças neurodivergentes. Às vezes, assim, a questão do TDAH, do TOD, do autismo. Porque o autismo ele tem 3 níveis, né? Tem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, cada criança, cada autista, ele tem a sua especificidade. Então, nem sempre a mãe do Lucas, ela passa pelas mesmas dificuldades da mãe do Gabriel, a mãe da Maria Clara não passa pelas mesmas dificuldades, porque cada um, eles são únicos. Cada um tem a sua forma de lidar, as suas dificuldades, as suas formas de desregular. Então, porque o autismo, ele tem os níveis de suporte. Então, o nível 1, ele é um nível mais tranquilo. O nível 2, ele vai subindo com dificuldades maiores. E o nível 3, ainda mais. Então, a gente tem que entender que cada criança é única. Cada jovem, cada autista é único. E a gente tem essa troca de experiências. Então, acho que a troca de experiências é o que é mais válido nesses encontros das paróquias, entendeu? Eu percebo, talvez, aquilo que o Leonardo estava falando, o direito, acho que nós vamos entrar um pouquinho na pergunta que eu vou fazer para o senhor, o direito que a família tem, a criança, no caso a mãe, né, o responsável pela criança, tem de ser diagnosticada, de ser atendida, de ter acompanhamento, né, porque eu acho que talvez o desafio também seja esse, porque quando você vai, né, a mãe percebe uma dificuldade ali com a criança, seja na comunicação, na forma de comunicar, seja verbal, ou escrito, ou desenho, ou na forma de manifestar, a mãe certamente ela vai procurar um pediatra, né? Ela vai imediatamente falar, um pediatra, a criança está com dificuldadezinha, vai no pediatra. Claro, nós temos aqui falando diversas realidades. O senhor falou da mãe do Lucas, a mãe do João, a mãe do Pedro, a mãe da Gabriele. Talvez a mãe da Gabriele vai levar num plano de saúde, outro vai levar no OBS, né? Na unidade base de saúde. E a gente pode
perceber que talvez, aí o doutor pode nos ajudar, que a mãe percebeu aquela realidade ali, aquela dificuldade, e ela leva num posto de saúde ou num médico público, né? E ele vai dizer, não, pode ir embora, não vou acompanhar. Diante da lei, o médico pode, né? Há uma determinação que ele tem que abrir um diagnóstico, que ele tem que acompanhar, ou dizer para a mãe, vai para casa, ou procura um psiquiatra, a senhora procure melhorar, procure uma fonoaudióloga para ele, que às vezes é esse caminho, né? Ah, não, se tiver uma fonoaudióloga vai resolver esse problema. E o médico acaba não querendo fazer um diagnóstico. Eu sei que o tratamento nós sabemos que pode demorar mais ou menos, né? Mas sabemos que se fizer precocemente vai ter resposta imediata, mas assim, perante a lei, o município, o médico, o pediatra tem uma obrigação legal com aquela família, nem, claro, não estou falando de ética ali, né? Porque a ética, obviamente, a criança está lá com febre, obviamente que o médico vai dar os medicamentos. O senhor falava, talvez a doença física, a criança está com dorzinha de barriga. Agora, mãe diagnosticou uma doença emocional, uma dificuldade emocional, um autismo, um TDAH, outra situação. O médico, o pediatra fala assim, não, eu não vou resolver. Ele pode, diante da lei, ele pode mandar embora e a mãe ir para casa com a criança doente, né? Porque de fato é uma doença emocional, um acompanhamento, alguma coisa nessa linha? Padre, pela lei, jamais. A lei exige o atendimento à criança. A gente vai observar a legislação desde o nascimento, aliás, desde a concepção, já exige os acompanhamentos pré-natais, algumas vezes até exames intrauterinos, e ao nascimento, o famoso exame do pezinho, que hoje já se cobre quase 50, 60 doenças, é bem extenso, e quando identificado, o pediatra deve encaminhar nas especialidades. Tem a neurologia, e entendendo que a pessoa com deficiência, ela não é doente, ela não tem uma doença, que a gente toma o remédio, se cura, tem alta e segue a vida. Ela tem uma disfunção de alguma ordem, seja neurológica, seja orgânica, e ela vai ter uma convivência com aquilo ao longo da sua vida. A lei exige, até o SUS tem o acompanhamento com psicólogo, com assistente social, para poder fazer os diagnósticos. O nosso problema é a demora. Alguns municípios, como a gente está falando para fora de Guarulhos, têm os seus centros específicos de atendimento, né, para o diagnóstico. Hoje um diagnóstico é muito complicado, é demorado, não é barato. Tem uma crítica feita recentemente de que isso virou um comércio. Diagnosticar, tem gente vendendo laudo na porta de escola, é sério. Recebemos na OAB, eu sou coordenador também do Núcleo de Defesa da Criança e Adolescente, da OAB de Guarulhos. Recebemos uma denúncia de que tinha um grupo de pessoas vendendo laudo, porque é na escola que o problema se demonstra, se realça. E aí a escola ou a creche pede à mãe que leve a criança para o atendimento e traga o laudo. A lei ampara esse direito da criança, deixar bem claro que o direito é da criança. E a mãe, ela é a responsável pela criança. Então, ela é que vai lutar por aquilo. E quando ela não consegue, os caminhos, infelizmente, é judicializar, que não deveria ser. Deveria ser uma política pública de acesso público universal a todos. E aí a família procura, dentro das suas condições, o advogado ou a defensoria ou um plano de saúde que tem melhor condição. O senhor trouxe três, da fala do senhor a gente podendo trazer 3 situações. Depois eu pedi para ele me ajudar também, o Leonardo. Mas a primeira então existe uma lei que garante o atendimento básico, depois do medicamento. Claro, nós falamos aqui da questão da doença. Quando está doente, uma criança com dor de barriga é uma coisa, uma criança com febre, uma criança com outra. E tem uma diferença da síndrome do transtorno. A doutora estava explicando para nós, nós vamos fazer uma repercussão, que parece que a síndrome faz parte da questão dos cromossomos, dos genes, tudo do nascimento da criança, e o transtorno é talvez alguma coisa que vai sendo adquirido, né? Mas aquilo que o senhor falava, depois tem o diagnóstico. Existe o diagnóstico, existe uma lei, né? Existe aquilo que salvaguarda a questão da mãe, que a mãe, quer dizer, o direito é da criança, a mãe é responsável por isso. Mas nós sabemos também, acho que a senhora pode falar com propriedade,
que tem um processo, e algumas pessoas estão nos acompanhando em casa, que é o processo também do luto, que acontece quando a mãe ela vai percebendo que aquela criança que ela idealizou, ela tem que matar aquela criança que ela idealizou para amar de verdade aquela criança que de fato existe com aquela síndrome, com aquela deficiência, com aquela dificuldade que a gente tem que saber, que é aquela limitação neurológica. E aquele momento que talvez seja da aceitação, do luto até a aceitação, que talvez seja o desafiador para as mães. Porque para que a mãe possa levar para a criança fazer um diagnóstico, que é demorado, e é até bom que seja, porque senão você vai vender um diagnóstico, um certificado de porta de escola. Não é por aí caminho. Tanto é verdade que o diagnóstico pode ser demorado, porém não deve começar a demorar para fazer o diagnóstico, né? Melhor que seja demorado. Demorado porque o processo tem várias especialidades para poder diagnosticar. Porque senão sai assim na porta da escola e diz, é TDAH, não, é autismo, não é isso, é aquilo outro. Então, não é por aí o caminho. Então, eu acho que essa demora para mostrar justamente a seriedade, como o senhor falou. Não pode demorar para ter o atendimento do profissional. Acho que isso nós questionamos, isso o doutor está questionando. A demora que o responsável, a mãe, a criança tem de ser atendida, de ser diagnosticada, para poder começar o possível tratamento, ou qual vai ser o acompanhamento que vai ser feito com a criança. Mas esse período também, às vezes, depende do responsável ou da responsável que às vezes não quer aceitar. Talvez a senhora falar um pouco, à medida que a mãe descobre, seja qualquer uma das dificuldades com a criança, matar aquela criança, viver o luto, né? Matar aquela realidade que ela criou, a idealização de uma criança, que ela diz, mas eu não pensei assim, mas de fato é meu filho que eu sou chamado a amar, a incluir, a respeitar e a dar as condições dignas para que ele possa se desenvolver. Grande parte das mães acho que consegue fazer esse caminho, foi o que a senhora fez. E algumas que não aceitam, elas dizem, não, mas não é isso. Aí o que acontece? Fale um pouquinho para nós desse período inicial que muitas mães acabam não aceitando e demorando para fazer esse diagnóstico. Na verdade, no meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu já identificava com 2 anos. Porém, os médicos, ele tem o QI muito elevado e ele tem altas habilidades. Então, para ele era muito mais fácil camuflar. E aí eu vejo nas clínicas, né, que as mães têm o luto. No entanto, eu fui questionada algumas vezes se eu tive o luto. Eu falei que não, porque o meu filho é funcional. Ele faz muitas coisas. Mas eu vejo as mães como elas ficam tristes, né? Ficam deprimidas. Tem mãe que até se suicida, né? Às vezes suicida a criança, se suicida, porque não aguenta a pressão. Na verdade, eu acho que seja muito por conta da sociedade, né? Que ela idealiza, eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fosse advogado, um professor. Então, assim, ela idealiza isso, e aí, quando vem um diagnóstico, que nem o Lucas é nível 1 de suporte, às vezes vem um diagnóstico de 3. E aí, o nível 3 de suporte, a criança, às vezes, não fala, demora para andar. Então, esse eu acho que a mãe sofre mais o luto nessas situações, que sabe que para a criança evoluir tem que ter muita terapia, tem que ter um tratamento bem certinho, praticamente tem mãe que fica 20, 30 horas semanais dentro de clínica, para poder o filho ter um mínimo de evolução. Então, eu acho que esse é o caso das mães que têm o luto, né? No meu caso, o Lucas, ele vai para a escola, ele faz as terapias. Hoje ele está muito melhor do que alguns anos atrás, mas com terapia. Mesmo ele sendo no nível 1 de suporte, ele tem que fazer as terapias para poder, no futuro, ele se desejar ser um médico, ele consiga ser um médico. Entende? Eu acho que é bem assim. Talvez você que está em casa vendo a Lili falar, como mãe, né, dizendo, não vivi o luto, não é necessariamente tem que viver o luto, necessariamente não existe uma receita de bolo aqui. Nós estamos conversando com a pastoral da inclusão. Você está chegando agora, falando da parte jurídica, da parte da experiência da pastoral, a experiência de uma mãe, né, que vive esse processo de dar condições
para que os filhos, né? E de fato eu até ia perguntar para o doutor, é triste até falar assim, existe uma norma para que a mãe tenha que oferecer. O coração de mãe, como eu já percebi, a mãe percebe, obviamente, a dificuldade, o filho que já tem várias habilidades, não? Meu filho está com tantos anos, já está com tantas habilidades, porque também tem essa questão de que o filho tem muitas mais habilidades que o outro, percebe na fala, na forma de comportar. Então, todo esse contexto. E é necessário, não sei se precisar dizer, né, talvez nesse mundo, meu Deus, a gente pode dizer que uma mãe é obrigada, ou tem uma lei que obriga a mãe, como o senhor falou, Leia, é obrigado a colocar na escola, né, com 4 anos de idade, para ser alfabetizada e assim por diante. Agora, existiu uma lei que a mãe, o responsável da criança, teria que cuidar, o mínimo, né? A gente fala isso que a mãe, acho que natural, um instinto de mãe, do pai, querer o melhor para a criança, né? Mas assim, não tem uma receita de bolo, obviamente, mas existe lei, igual o doutor estava falando, que existe lei que, de certa forma, vai regendo, tem até o conselho tutelar, tem a questão, uma criança não pode ficar assim, ela tendo essas necessidades especiais, uma mãe simplesmente privar da sua responsabilidade, porque tem que cuidar, né? O padre, aí temos o Estatuto da Criança e Adolescente. É a obrigação dos pais dar a proteção integral aos seus filhos, em todos os sentidos, em toda a sua dimensão humana, seja material, intelectual, espiritual, social. Quando a mãe, o pai, não atende a essa necessidade da criança, ela incorre no ECA, no abandono de incapaz. Às vezes está dentro de casa, está cuidando, está alimentando, está protegendo, mas se nega a levar a criança ao médico para o diagnóstico. Se nega a aceitar aquele diagnóstico. E tem muitas mães que vai dando uma série de desculpas na escola. Eu fui no posto, só tem consulta daqui a 2 anos. Agora, de outra parte, tem algumas que buscam isso mais rápido por conta do BCP-LOAS. Porque a lei dá a essas pessoas este benefício, que não é aposentadoria, é um benefício para dar um suporte. Porque o Estado reconhece que muitas famílias, alguém tem que parar de trabalhar para ficar integralmente, como a Lília colocou, ficar 30 horas numa clínica, é um tempo de 40 horas de trabalho na semana. Então, o BCP-LOAS é um salário mínimo, tem os critérios para ser atingido. A lei garante isso. A lei garante isso dentro dos critérios. Não basta eu ser PCD que eu terei naturalmente. Tem critérios para que eu chegue lá. Interessante isso, porque nós estamos falando aqui de crianças também, né? Mas também existe uma lei, o Leonardo citou também a questão do idoso. Então também existe uma lei do abandono de incapaz, quando na família eu tenho uma pessoa idosa, do mesmo modo, existe a lei também. Do mesmo modo. Além de eu ter que incluí-las na realidade, eu também não posso abandonar. É uma lei muito interessante, até parece inspirada nos 10 mandamentos, né? Quando criança, os pais devem proteger integralmente a criança. Sabedoria da lei, né? Sabedoria da lei. Quando idoso, os filhos que eu protegi devem proteger os pais integralmente. Então, é responsabilidade da família, isso é constitucional no Brasil, é responsabilidade da família a proteção dos seus. A função do Estado é de suporte, não é de fazer para, é de dar condição de que a família cresça integralmente dentro dos princípios da lei, da ética e da moral. Eu tenho bastante pessoas que nos acompanham, assim, vários idosos, sobretudo, eles se queixam, né? Eu estou sendo abandonado. Nós temos também, além da pastoral da inclusão, que deve, acho que essa seria talvez a pergunta para a Lília e para o Leonardo, quais são as parcerias com as outras pastorais? Tem algumas outras pastorais, porque nós estamos falando de pessoa idosa, vocês conseguem fazer essa parceria, por exemplo, com a pastoral da pessoa idosa na diocese, já conseguiram conversar com... Porque, por exemplo, nós queremos incluir o idoso. Então, nós, obviamente, estamos lidando com a realidade do idoso, mas tem o ordinário da pastoral do idoso que dá o suporte nas comunidades nossas. Por exemplo, falando da criança, tem o suporte da pastoral da criança, que já faz o caminho, talvez o caminho normal do dia a dia das pastorais, né? Porém, nós poderíamos
fazer, tomei uma sugestão aqui, né, que eu estou entrando aqui, porque o senhor falou do suporte, né, é interessante, talvez a gente tenha esse suporte das outras pastorais, porque como nós estamos começando agora, nós estamos começando agora com o pastoral, estamos membros da pastoral, né, se a pastoral da pessoa idosa nos desse um suporte, quanto nós avançaríamos com o pastoral da inclusão? Porque eles estão lá no dia a dia, percebeu que um idoso não está sendo incluído, está sendo abandonado, nós vamos lá junto, percebeu? Na pastoral da pessoa da criança, né, então a pastoral está fazendo o seu trabalho dia a dia lá, na multimistura, na pesagem, perceber uma criança ter uma dificuldade, uma realidade diferenciada, então vamos lá, vamos fazer junto com a pastoral. Em 80, se eu não me engano, a pastoral na Igreja no Brasil falou da pastoral em conjunto. Foram muitos anos da pastoral. A gente percebe que ainda há uma dificuldade de trabalharmos em conjunto. Poxa, minha pastoral está começando agora, por que eu não posso dar uma força? Daqueles anos, por exemplo, quantos anos de pastoral da criança, quantos anos de pastoral, pessoa idosa talvez menos, mas já ter um suporte um pouco maior, dar esse suporte para vocês caminharem juntos e não dizer, não, pastoral do idoso trabalha sozinho, a inclusão, vocês estão começando agora, vocês vão apanhar bastante, depois vocês chegam lá, né? Não, dá esse suporte para vocês, porque eu acho que, como lembrando aqui na nossa conversa, a inclusão, ela não vai, claro, nós focamos mais no idoso, na criança, tem outras realidades que nós devemos incluir e trazer essa realidade. Você em casa, padre, mas o senhor não falou de outras realidades. Nós teríamos, a pessoal da produção está mandando o tempo aqui para nós, né? É que, de fato, a realidade é muito ampla e nós temos muita coisa para conversar. E nosso objetivo aqui no programa Batalha Diária é talvez trazer um pouco, né, despertar na sua consciência, na sua realidade. Talvez você seja uma mãe, seja um idoso, seja criança, alguém está acompanhando uma criança diferenciada aí para poder acompanhar. Hoje nós temos essa realidade, precisamos sim conversar. O que eu fico com medo, talvez as pessoas, é aquilo que o doutor falou, agora parece que tudo é TDAH, tudo é autismo, né? Às vezes o senhor falou assim, pode ser que existe o extremo do abuso. Como nós vamos trabalhar com isso se não tivermos uma informação? Porque aí o senhor falou, vende certificado, testado, às vezes a pessoa vai lá, as pessoas mal intencionadas. Porque agora a pessoa pode chegar aqui na igreja e dizer, então eu sou mãe, meu filho é autista e eu tenho esses ou aqueles outros direitos, né? Então, acho que talvez, como que nós vamos lidar com as pessoas, que todo lugar tem, né? As pessoas de má fé, utilizando até mesmo dos benefícios para querer ganhar vantagem. E aí acaba prejudicando aquela família, aquela mãe, aquela criança, que de fato precisaria de um atendimento especial, de um olhar diferenciado, não é isso? Entrando na fala do senhor, padre, a questão da parceria com outras pastorais, a gente está totalmente aberto, totalmente querendo fazer essas parcerias. A gente tem uma parceria já com bastante paróquias da pastoral da catequese, porque a catequese eles estão com muita demanda de crianças com deficiência, e a gente está aberto. Se a pastoral da pessoa idosa quiser trabalhar com a gente vai, a gente conversa, a gente monta algum projeto junto, a gente monta alguma parceria para a gente estar trabalhando junto na necessidade de cada pastoral, entendeu? Meu padre Marcelo Dias, só estou falando uma sugestão. Marcelo que é o nosso coordenador diocesano de pastoral aqui em Guarulhos, mas eu falo justamente para que poder ajudar nesse sentido, porque eu acho que quando nós, igual a catequese, acho que diretamente na questão da catequese, eu falo isso porque a família tem que estar na catequese, né? Então a pastoral familiar entrar em conjunto. Então acho que quando a gente percebe que uma pastoral pode ser braço suporte para outra, ainda mais agora que está começando esse trabalho tão importante na diocese, é necessário ter esse olhar. Então, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral, a catequese infantil, a catequese, então, todas essas realidades, né? Hoje, então, nosso tempo está um pouquinho corrido, mas eu queria perguntar a vocês, para a nossa pastoral. Então, nós estamos caminhando, graças a Deus, aqui na diocese, e talvez um irmão, uma irmã, uma mãe, o meu responsável, quem está acompanhando, vai dizer, mas eu queria fazer parte, eu queria... tem uma formação, tem uma reunião, quando que vocês se reúnem, qual é o momento que vocês... Então, alguém que está acompanhando aqui na diocese de Guarulhos, queira fazer parte da pastoral da inclusão, como que faz? Há uma formação, uma reunião mensal, como que vocês estão se organizando? Nós temos uma reunião a cada 2 meses. Hoje, né? E quem quiser entrar em contato pode liberar meu WhatsApp, a gente marca e eles começam a participar da reunião. Vai ter uma formação agora para nós, agentes, como falar, o que não falar, né? De capacitismo,
E aí a gente vai ter uma reunião, um encontro daqui uns 2 meses para fazer essa formação com os agentes. E aí é só me chamar que a gente vai. Qualquer Nesse paróquia, sentido, né? padre, permite um... E nós vamos com certeza, assim que tivermos todas as informações, o Batalha Diária, as redes sociais do Padre Kleber estará à disposição para trazer toda essa informação para que você possa estar participando desse que vai ter o próximo e tantos outros que vierem por aí. Que com certeza a pastoral crescendo, vai crescer mais oportunidade de formação para todos, né? Além de fazer contato com a Lília, que é importante, também procurar a sua paróquia. Se apresentar ao seu padre, dizer que gostaria, porque é uma pessoa ali naquela paróquia para começar o núcleo da pastoral da inclusão naquele lugar. E lembrar bem que pastoral não é ONG. Senão as pessoas podem confundir os espaços. Pastoral é um espaço da igreja, num primeiro momento, olhando para a igreja, para a sociedade. Pastoral da inclusão é uma pastoral social. Então, ela faz, neste momento, um trabalho para acolher e incluir todos dentro da comunidade de fé, mas se abrindo para a sociedade. Mas ela não é ONG. Lugar para ir buscar a demanda do direito, ou é numa ONG, ou é no CRAS, ou na Defensoria Pública, ou procurar um advogado para tal. Senão as pessoas confundem os espaços, né? É um espaço de reflexão, um espaço de apoio, como a Lília falou, um espaço que as pessoas falam das suas demandas, é um espaço de acolhida, de amor e de celebração da fé. E é interessante o que o senhor está falando, porque primeiro é o olhar do Cristo Bom Pastor, né? A pastoral é isso, é o olhar do bom pastor diante daquela realidade da pessoa que precisa ser incluída. E uma vez que há necessidade de um apoio, né, do Estado, né, o apoio da sociedade, no modo geral, como município, tem esses organismos oficiais, e a nossa pastoral ela vai ser nesse suporte, né, para ajudar. Então, procurar o advogado, procurar um profissional na área. Então, é necessário. Claro, nós estamos aqui respondendo pelo profissional da área da saúde emocional, pelo psiquiatra, pelo pediatra, de modo nenhum, né? Nós não somos capazes de chegar a essa altura. A nossa missão é despertar, né, e dizer, olha, dá um suporte para vocês. Uma vez procura o seu advogado, procura a Defensoria Pública e vai atrás dos seus direitos. Então, nossa missão é essa, é ser o olho do bom pastor, o olhar do bom pastor, as mãos, os braços do bom pastor, que acolhe, que inclui. E aí depois, uma vez tendo essas necessidades, vai sendo encaminhada cada um para a sua área. Gente, nosso tempo está findando, mas eu queria ter ficado uns 3, 4 programas com vocês. Mas eu queria ouvir um pouquinho das considerações finais de vocês, porque depois nós temos ainda a novena, tem a oração final, e quero agradecer mesmo o carinho de vocês, e chegaram muitas perguntas, tenho certeza. Nós vamos deixar aqui, se assim possível for, os contatos dos nossos convidados, para que você possa entrar em contato com eles e dizer, olha, tem essa dúvida, eu tenho certeza que eles vão com muito carinho responder cada uma das suas perguntas. Bom, a gente gostaria de deixar o nosso Instagram, pastoral.inclusão Guarulhos, é a nossa página oficial. Pastoral.inclusão Guarulhos. Isso, é a nossa página oficial do Instagram. Lá a gente tem as postagens dos nossos eventos, das nossas reuniões, dos nossos encontros. E, igual o padre disse, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, entre em contato com a gente que a gente vai respondendo vocês. A gente gostaria de agradecer, padre, pela oportunidade, pelo espaço cedido aqui. Que Deus o abençoe e proteja sempre. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Doutor? Se tiver alguma questão afora pastoral, for jurídica, né? Marlon Leles D, né? No Instagram, Marlon acho que Leles D. Porque tem muitos Marlon Leles, eu descobri isso agora. Marlon Leles D, ali pelo Instagram, manda mensagem, ou manda também direto pela pastoral. O senhor está na diocese já há um bom tempo, né? Oxi! Você é um dos pioneiros. Eu cheguei na diocese, já era famoso o nome de Marlon Leles, né? Eu conhecia assim, há muitos anos, né? Eu trabalhei no Taboão, eu cheguei aqui em 2005, em Guarulhos, há 20 anos atrás. Eu cheguei em 93 em Guarulhos, estou há um bom tempo. Já andamos por várias realidades pastorais. Agora, o senhor está na pastoral, na paróquia? Estou na paróquia Nossa Senhora do Cocaia. Do Cocaia. Vocês também do Cocaia? Do Cocaia. Todos os 3 do Cocaia. Então, que bom, olha. Padre Marcos Vinícius, Padre Valdoci e auxilia ainda o Padre Lucas lá ainda, né? Tá ainda, não está mais. Tá ainda. Que bom. Parabéns aí a toda a pastoral, toda a paróquia Nossa Senhora Aparecida do Cocaia.
que tem um trabalho belíssimo, né? Todo social, desde os padres que passaram, deixaram a sua contribuição. E agora é a vez do padre Marcos Vinícius, juntamente com essa equipe, né, de agentes e pastorais movimentos, dar sequência na ação evangelizadora. Minha querida, suas considerações finais, para que a gente possa, então, ir para a nossa novena e recebermos a bênção ao final do nosso programa. Muito obrigada, viu, padre, pela oportunidade. Fiquei muito feliz quando o senhor me convidou e falou assim, vem, Lília, vamos falar da pastoral. Foi uma emoção muito grande. E aí eu convidei os meninos para vir comigo, tá bom? Muito obrigada. Amém. Nós agradecemos, gente, que alegria. Então, isso é um pouquinho, claro, acho que nem foi 10%, podemos falar da pastoral inclusão, tem tanto. Ah, mas o padre não falou outras áreas. Claro, daria outro programa para falar de tanto. Ficamos aqui com algumas abordagens, mas só para despertar esse gostinho de quero mais, que você possa, aí na sua, talvez você, na sua comunidade, na sua pastoral, na sua cidade, no seu estado, também pensar em realizar essa atividade tão bonita que é a Pastoral da Inclusão. Deus abençoe cada um de vocês. Continuemos aqui no nosso programa Batalha Diária. Você vai ficar agora com o Minuto Jurídico aqui no nosso programa, doutora Heloísa Rico. Você sabia que o INSS pode utilizar um desconto com o título RLC e ele consta no extrato do seu benefício? Pois é, esse valor ele vem descontado do passado e você pode encontrar isso dentro do seu benefício. E é um desconto que você pode recuperar. Se você tem alguma dúvida, segue nosso vídeo que nós vamos continuar sobre o assunto. Esse desconto ele acontece de forma mensal dentro do seu benefício e muitas vezes você sequer reconhece que ele existe. Mas é possível recuperar esse valor e parar esse desconto. Se você percebeu que o seu benefício está diminuindo ou você não reconhece algum desconto que existe no seu benefício hoje, é muito importante que você procure um advogado, retire todos os seus extratos para verificar desde quando acontece esse benefício. E assim, vão verificar de onde vem esse benefício e por que motivo. Se você está passando por isso ou conhece alguém que tem o desconto do RMC ou algum desconto não identificado no seu benefício do INSS, procure um advogado da sua confiança para que ele possa analisar a sua situação. Eu sou a doutora Heloísa Rico e esse foi o Minuto Jurídico. Ciercargo, empresa do segmento de comércio exterior. Atendemos serviços de logística internacional para empresas que importam e exportam cargas aéreas ou marítimo. Atendimento mundial. Cotações www.ciercargo.com.br. Crescer, expandir e amadurecer são passos naturais para quem busca excelência. E nós do Grupo Terceiriza chegamos a um novo momento em nossa jornada. Começamos no setor farmacêutico, simplificando processos, mas fomos além. Com experiência e dedicação, conquistamos espaço e nos tornamos referência em legalização e assuntos regulatórios para diversos segmentos. Evoluímos e para marcar essa nova fase, apresentamos nossa nova marca. Mais que uma mudança visual, ela representa nosso amadurecimento e fortalece nossa atuação. Seguimos lado a lado de empresas que precisam operar com eficiência, segurança e conformidade, oferecendo soluções em legalização, gestão de qualidade, auditoria e compliance. Uma nova marca. Um novo momento. A mesma essência e força de sempre. Venha conhecer o melhor do almoço e jantar no Choupana Choperia, Churrascaria e Pizzaria. Almoço com sistema self-service. São mais de 15 pratos quentes e uma variedade enorme de carnes assadas e saladas. No jantar, o atendimento é à la carte, com adega climatizada e pizzaria, além de espaço exclusivo para eventos e confraternizações.
São mais de 40 anos de tradição na cidade de Guarulhos, prezando a qualidade e o bom atendimento. Venha nos visitar. Choupana, aberto todos os dias a partir das 11h30 da manhã. Rua Força Pública, 345, Centro, Praça 4 Centenário. Reservas e informações, ligue 2440-0545 ou 2440-3430. Venha atender. Santa Mãe de Deus, Senhora da Vitória, Rainha e Mãe da Paz, vem nos socorrer. Chegou o momento esperado do nosso programa, Novena Perpétua em honra a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. É isso mesmo, Nossa Senhora Rainha das Vitórias, nossa mãe, nossa padroeira. Você quer a sua vitória, você quer a sua bênção, vamos rezar juntos. E aqui nós temos o novenário, né? Que é o livro da Novena Perpétua em honra a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. Nós vamos rezar juntos. Eu já estou aqui na página 8, nós vamos entregar a nossa vida, a nossa família, hoje rezando pelas famílias. E vamos rezar uma dezena do texto poderoso da vitória nas batalhas. É claro que também, você adquirindo esse livro, você pode ir rezando pelas famílias, pela sua vida financeira, pelos trabalhadores, pelos que passam necessidades, pelas doenças emocionais, pelos desempregados, casais, os enfermos, diversas realidades. Então você adquirindo esse livro, você reza comigo aqui no programa e também na sua casa, junto com a sua família, tá bom? Então hoje eu quero pedir, rezar a oração a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. E você tem uma intenção especial, você tem um pedido, então você pode pegar o seu telefone agora e mandar para nós aqui no 011 94824. Às vezes eu estou rezando, as pessoas dizem, padre, o senhor está com o celular nas mãos? Sempre, porque eu estou acolhendo os seus pedidos, acolhendo também as suas intenções. Mandou aqui agora no 11 94824 3579, eu vou acolher o seu pedido, as suas intenções. Agora você fala assim, eu quero ligar, quero falar com uma pessoa agora da família Vitória Católica, alguém da equipe. Então pegou o telefone, colocou 011, aí o 11, né, o 9, aliás, o 11 2479 2657, 11 2476 2657, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Então, toda a sua intenção, todo o seu pedido, chega aqui ao Padre Cleber. Vai escrevendo aqui nas redes sociais, está pelo site, pelo canal do YouTube, pelo aplicativo, né? Várias redes sociais, pela TV, pode ligar para nós, pode mandar mensagem, interagindo aqui nas redes sociais. Nós vamos então iniciar com o sinal da vitória, com o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos fazer a oração a Nossa Senhora Rainha das Vitórias. A oração para todos os dias da novena. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha das Vitórias, Filha dileta de Deus Pai, Mãe de Jesus nosso Salvador, tabernáculo do Espírito Santo, eis-me aqui diante da vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, Senhora, as minhas batalhas diárias, minha vida, meu trabalho, os sofrimentos e as alegrias, as lutas e as esperanças, tudo o que tenho e sou, para oferecer ao vosso Filho por vossas mãos de mãe. Sou todo vosso, ó Maria. Coloco sobre o vosso olhar maternal a minha família e as minhas intenções. Essas intenções que você já apresenta, que você está apresentando agora, pela sua família. Coloca o seu nome, o nome da sua família, as intenções aí da sua família. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, enviai as legiões celestiais, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, para que sobre o teu comando derrotem os demônios, repreendendo a sua audácia e precipitando nos abismos dos infernos. Peço a vossa proteção para nunca abandonar a fé católica, traindo a Jesus. Conservai-me na graça do vosso divino Filho. Dai-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir a minha responsabilidade de cristão no mundo. Ó Senhora das Vitórias, aceitai-me como vosso Filho, guardai-me sobre o vosso manto protetor, pois eu creio que em Cristo
somos mais que vencedores e com Cristo, com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus, a batalha é grande, mas a vitória é certa. É o que nós vamos rezar daqui a pouquinho, uma dezena do terço. Então pega aí o seu terço, a sua arma poderosa para rezarmos. E em todos os dias tem uma intenção especial. E hoje a intenção é das famílias. Na página 8 que eu falei para vocês, né? Então nós vamos lá na página 8 rezar pedindo pelas famílias, pedindo a salvação e a paz das famílias. Oremos pelas famílias, entreguemos nossas famílias aos pés de Nossa Senhora, Rainha das Vitórias. Ó Rainha das Vitórias, diante da vossa querida imagem, apresentamos nossa família. Cuidai, protegei e amparai os casais, os filhos, toda a nossa família, para que vivamos em paz e harmonia. Afastai dos nossos lares, ó Rainha das Vitórias, todas as ciladas do inimigo. Tudo isso os pedimos pelos méritos do Cristo ressuscitado, vitorioso dentre os mortos. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma dezena do terço, rezando pelas famílias. Em Cristo somos mais que vencedores, e com Cristo esta batalha eu hei de vencer. Porque com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande, mas a vitória é certa. Glória a vós, Senhor Jesus, vitorioso dentre os mortos. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós. Então você pode adquirir o seu terço, o livro, o novenário, onde você pode ir na sua casa, na sua família, rezar por todas essas intenções. Nesta Ave Maria, quero entregar a você, entregar a sua família, aqueles que recomendaram as nossas orações, os pedidos que foram chegando ao longo do nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, rogai por nós. E chegando ao final do nosso programa, nós vamos receber a bênção. Que o Senhor possa abençoar você, a sua família, pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vitórias. Quero lembrar você que queira fazer parte, da família Vitória Católica, entre em contato conosco aqui no 11 2479 2657. Padre, o que é a família Vitória Católica? São aqueles que colaboram financeiramente com esse projeto de evangelização. O evangelho não tem preço, mas ele custa. Então você pode ser um patrocinador, um colaborador, a sua empresa, associando também a sua marca a esta marca de Vitória, ou também mensalmente colaborando, você e sua família, como membros da família Vitória Católica, fazendo parte da minha família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha das Vitórias, do glorioso apóstolo São Judas Tadeu, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, a bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com Jesus e Nossa Senhora, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Voltamos na próxima quarta-feira com o nosso programa Batalha Diária. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe, escuta nossa voz e vem nos ajudar. As nossas causas impossíveis, nossa oração, por sua santa intercessão se tornarão milagres e bênçãos. 'Cause
admirável, piedosa. Aqui estão seus filhos, esperando seu auxílio. Em tuas mãos consagramos nossa vida, Senhora Aparecida, abençoe o Brasil. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. A Clínica de Repouso Estância da Cantareira é um lar aconchegante, confortável de hospedagem e cuidados para pessoas da terceira idade e pacientes crônicos. O ambiente é muito acolhedor, saudável e cercado por um lindo jardim, pois está situado em plena Serra da Cantareira. Para um excelente conforto e repouso, as suítes são amplas, com varandas e muito bem equipadas. A equipe de profissionais é especializada e pronta para atender as necessidades dos pacientes com toda a dedicação, carinho e qualidade. Oferece ainda recreação diária, como pinturas, oficina da memória, cinema, jogos e até bailes. Eles fazem de tudo para cuidar dos seus hóspedes com muito carinho, conforto e segurança. Se você busca um ambiente para repouso saudável, com profissionais de confiança e um clima agradável, contrate a Clínica de Repouso Estância da Cantareira. Avenida Coronel Azevedo Fagundes, Jardim das Pedras. Telefone 11 2992 2729. Fundada em 1961, o Lar de Idosos Pedro Balaz cumpre com profissionalismo, respeito, cuidado e carinho todas as necessidades de seus residentes. Lá, o residente conta com uma equipe completa de profissionais da saúde como enfermeiros, médico geriatra, psicólogo, nutricionista e também com equipe de lazer que realizam workshops culturais e atividades físicas para melhor incentivar a convivência e o bem-estar de todos. O Lar conta também com uma equipe de voluntários e com a comunidade húngara, que realizam danças folclóricas, passeios, jogos, artesanato, festas em datas festivas como Junina e Natal. Para melhor conhecer os diferenciais da clínica, entre em contato com o Lar Pedro Balaz, que nossos colaboradores terão um enorme prazer em atendê-los. Rua Ribeiro de Moraes, 952, Freguesia do Ó. Telefone 011 3931 6560.